Presidência deste, Dr. Fernando de Pinho Barreira, diretor deste evento. E como grande expositor desta manhã, o excelentíssimo senhor juiz federal da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, Dr. Sérgio Fernando Moro. Com a palavra, Dr. Fernando de Pinho Barreira. Senhores, nós recebemos o palestrante de honra, o doutor Sérgio Fernando Moro, juiz federal da 13ª Vara Criminal em Curitiba, é especializado em crimes financeiros e lavagem de dinheiro e praticados por grupos criminosos organizados. Atuou como juiz em diversos processos criminais complexos envolvendo crimes financeiros contra a administração pública, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro. Trabalhou como juiz substituto no Superior Tribunal Federal durante o ano 2012. Cursou o Program of Instructor of Lawyers em Harvard Law School, em julho de 98. Tem um título de mestre e doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná. É autor de diversos livros e participou de vários programas internacionais. Esse é um breve currículo. Eu passo a palavra ao nosso expositor, que pode falar da tribuna ou daqui, como melhor lhe souber. Não, acho que não. Bem, bom dia a todos. Agora sim a exposição. Mais uma vez agradeço o gentil convite, Dr. Fernando Pinho. Evento muito bem organizado. Infelizmente eu não pude vir ontem para acompanhá-lo e acompanharei algumas exposições ainda pela manhã, mas infelizmente também não poderei ficar até o final pelos ossos do ofício. O tema que eu me proponho falar é sobre investigação criminal, que é o tema do evento. É um pouco mais amplo, investigação e persecução criminal. E eu vou falar um pouquinho sobre a Operação Lava Jato, né? Evidentemente, a referência são apenas aos casos já julgados. Importante destacar que o que é chamado Operação Lava Jato, em realidade é um grande guarda-chuva, não é uma única acusação criminal, um único processo, mas são diversos. O Ministério Público optou, e nisso fez bem, por propor ações separadas em relação a fatos que, embora conexos, eles podiam ser tratados na justiça de uma maneira separada, sem maiores problemas. Então, segundo eu tenho aqui alguns dados, que tem uma página do Ministério Público que tem essa compilação, eu nunca faço essa contagem, mas existe cerca de 60 ações penais contra cerca de 277 acusados. Muitos desses casos ainda pendentes, mas cerca de 33 deles já julgados, certo? Com cerca de 157 pessoas condenadas por corrupção e lavagem de dinheiro. Então, as minhas reflexões aqui, e quero deixar isso muito bem claro, diz respeito exclusivamente aos casos já julgados. Bem, bom dia a todos. Agora sim a exposição. Mais uma vez agradeço o gentil convite, Dr. Fernando Pinho. Evento muito bem organizado. Infelizmente eu não pude vir ontem para acompanhá-lo e acompanharei algumas exposições ainda pela manhã, mas infelizmente também não poderei ficar até o final pelos ossos do ofício. O tema que eu me proponho falar é sobre investigação criminal, que é o tema do evento.
um pouco mais amplo, investigação e persecução criminal. E eu vou falar um pouquinho sobre a Operação Lava Jato, né? Evidentemente, a referência são apenas aos casos já julgados. Importante destacar que o que é chamado Operação Lava Jato, em realidade é um grande guarda-chuva, não é uma única acusação criminal, um único processo, mas são diversos. O Ministério Público optou, e nisso fez bem, por propor ações separadas em relação a fatos que, embora conexos, eles podiam ser tratados na justiça de uma maneira separada, sem maiores problemas. Então, segundo eu tenho aqui alguns dados, que tem uma página do Ministério Público que tem essa compilação, eu nunca faço essa contagem, mas existe cerca de 60 ações penais contra cerca de 277 acusados. Muitos desses casos ainda pendentes, mas cerca de 33 deles já julgados, certo? Com cerca de 157 pessoas condenadas por corrupção e lavagem de dinheiro. Então, as minhas reflexões aqui, e quero deixar isso muito bem claro, diz respeito exclusivamente aos casos já julgados. É importante nós analisarmos esses casos concretos. Pelo que me foi dito aqui, e o que é aparente também na plateia, imagino que existam muitos estudantes de direito, seja estudantes de direito já formados, seja estudantes de direito ainda não formados. E o nosso ensino jurídico no Brasil tem uma tendência de ser eminentemente conceitual, né? E claro, é importante aprender com rigor máximo a terminologia jurídica, os institutos jurídicos, mas às vezes há uma certa dissociação da prática, o que é um pouco negativo. Não se pode generalizar, evidentemente, mas o que é um pouco negativo. Especialmente em processo penal, direito penal, é muito interessante, seja aos velhos, seja aos novos estudantes de direito, analisarem casos concretos, porque tem muito que se aprender nesses casos concretos. Eu, por exemplo, gosto muito, né, sempre quando eu tenho a possibilidade, eu gosto de fazer alguma pesquisa, e às vezes se encontra material fácil, às vezes não tão fácil assim, sobre casos reais criminais que foram processados e julgados, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Então, por exemplo, experiência italiana contra a máfia é extremamente interessante. Vocês aí que são estudantes de direito, sugeriria, leiam lá sobre os trabalhos e a vida do juiz Giovanni Falcone, que se notabilizou como juiz de instrução em processos contra a máfia em Palermo na década de 80, principalmente, e tem histórias assim fantásticas. Entre elas tem coisas que nós lemos e aparece. É importante nós analisarmos esses casos concretos. Pelo que me foi dito aqui, e o que é aparente também na plateia, imagino que existam muitos estudantes de direito, seja estudantes de direito já formados, seja estudantes de direito ainda não formados. E o nosso ensino jurídico no Brasil tem uma tendência de ser eminentemente conceitual, né? E claro, é importante aprender com rigor máximo a terminologia jurídica, os institutos jurídicos, mas às vezes há uma certa dissociação da prática, o que é um pouco negativo. Não se pode generalizar, evidentemente, mas o que é um pouco negativo. Especialmente em processo penal, direito penal, é muito interessante, seja aos velhos, seja aos novos estudantes de direito, analisarem casos concretos, porque tem muito que se aprender nesses casos concretos. Eu, por exemplo, gosto muito, né, sempre quando eu tenho a possibilidade,
eu gosto de fazer alguma pesquisa, e às vezes se encontra material fácil, às vezes não tão fácil assim, sobre casos reais criminais que foram processados e julgados, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Então, por exemplo, experiência italiana contra a máfia é extremamente interessante. Vocês aí que são estudantes de Direito, sugeriria, leiam lá sobre os trabalhos e a vida do juiz Giovanni Falcone, que se notabilizou como juiz de instrução em processos contra a máfia em Palermo na década de 80, principalmente. E tem histórias assim fantásticas. Entre elas tem coisas que nós lemos e aparece até enredo de filme. Para ter uma ideia, ele foi talvez o principal responsável por conseguir levar a julgamento em uma única oportunidade mais de 400 integrantes da Cosa Nostra de Palermo, no que foi considerado o chamado Maxi Processo de Palermo, isso na década de 80. Então, se aprende muito com isso. Ainda na Itália tem a experiência da década de 90 da chamada Operações Mãos Limpas, que foi uma grande influência, na minha opinião, em relação à chamada aqui Operação Lava Jato. Nos Estados Unidos também existem experiências extremamente interessantes em relação a grandes processos. E nos Estados Unidos é interessante porque eles gostam muito de escrever livros e às vezes filmes sobre isso. Tudo acaba em show business e é mais fácil às vezes fazer esse tipo de pesquisa. Por exemplo, tem um famoso julgamento que ocorreu na década de 80 em Nova York, também contra a máfia, que era chamado Commission Case, em que o FBI investigou e propiciou a propositura de uma ação penal, uma acusação penal, envolvendo os chefes, os principais chefes das famílias mafiosas que controlavam lá a criminalidade organizada em Nova York. É um caso extremamente também interessante, a técnica de investigação que foi realizada principalmente pelo FBI naquele processo. Então se aprende muito com essas experiências concretas, não só aqui no Brasil, mas também lá fora. E a minha proposição aqui seria falar um pouquinho sobre essa Operação Lava Jato, sobre os casos, e algumas reflexões em cima de boas práticas em investigação e mesmo na persecução penal, que, a meu ver, foram essenciais para o relativo sucesso, entre aspas, desse caso. Digo entre aspas porque é um caso que não ainda está totalmente terminado, muito embora vários processos tenham sido já julgados, alguns até definitivamente, mas ainda é um processo, um caso de maneira ampla, um pouco em andamento. E assim, não preciso entrar em detalhes sobre essa Operação Lava Jato, porque isso é por todos conhecido, mas numa breve síntese, o que foi constatado, considerando os casos já julgados, é que havia um quadro daquilo que nós chamamos de corrupção sistêmica no âmbito dos contratos da Petrobras. A Petrobras, a nossa gigante do petróleo, e o que a investigação e os casos já julgados revelaram é que, via de regra, em cada grande contrato da Petrobras com suas principais fornecedoras, se pagava um percentual fixo de vantagem indevida, certo? Esse percentual era variável de 1 a 3%, mas é interessante destacar que havia uma espécie de uma prática pré-estabelecida, no sentido de que a necessidade de pagar a propina era tida como, e alguns acusados e testemunhas utilizaram essa expressão, a regra do jogo.
A regra do jogo era o pagamento de propina nos contratos da Petrobras. Como isso era daí tratado, metade dessa vantagem indevida ia para os agentes da Petrobras, responsáveis por esses contratos, e metade iam para agentes políticos que davam sustentação à nomeação ou à permanência desses agentes da Petrobras em suas posições. Senhores e senhoras podem pensar que não é uma taxa tão elevada, 1 a 3%, mas não podemos nos esquecer que tudo na Petrobras é superlativo. Então nós estamos falando em percentuais de 1 a 3%, mas são propinas em valores absolutos de milhões de reais ou até milhões de dólares. Os valores são, assim, muito expressivos. A ilustrar, um gerente executivo da Petrobras, um caso já julgado em que ele foi condenado, até com trânsito em julgado. Esse indivíduo resolveu cooperar com as autoridades e fez um acordo de colaboração, através do qual somente ele, devolveu cerca de 98 milhões de dólares que ele havia recebido em vantagem indevida em contratos da Petrobras. Valores esse que ele mantinha em contas secretas no exterior. Se fala em corrupção sistêmica, para dissociar da corrupção como um ato isolado no tempo e espaço. A corrupção sempre vai existir, nós somos uma amálgama de virtudes e vícios, e sempre vai ter na sociedade aqueles que vão ceder à prática criminosa, seja a corrupção ou seja a prática de um outro crime. Então isso sempre vai acontecer, existe corrupção aqui no Brasil, existe corrupção em todos os países do mundo, em maior ou menor grau. Agora, essa corrupção dita sistêmica é algo um pouco diferente. É uma corrupção, como eu disse, e acho que a expressão é apropriada, uma corrupção como a regra do jogo. Ou seja, ela deixa de ser a exceção e passa a ser uma regra de comportamento. Ela se naturaliza, embora evidentemente a corrupção não seja nada natural. Afinal de contas, não é propriamente aí uma doença tropical. Então essa é uma descrição mais ou menos geral dessa Operação Lava Jato e o que nela foi constatado. Existem aí alguns casos que, de certa maneira, transcendem a Petrobras. A corrupção foi identificada em outras áreas da administração pública federal. Por exemplo, temos lá um ex-parlamentar federal que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro porque ele recebia comissões em contratos da Caixa Econômica Federal. E tivemos um caso também em que foi constatado o mesmo fenômeno da corrupção como regra do jogo em contratos da nossa estatal eletronuclear. Mas esse caso acabou saindo de Curitiba, foi ao Rio de Janeiro, mas onde teve também um bom andamento, um caso também já julgado em que foi condenado criminalmente o ex-presidente daquela estatal por recebimento de propinas naqueles contratos. E há outras ramificações também, não vem bem aqui ao caso, nesses detalhamentos, mas o cerne mesmo são os contratos da Petrobras. E aqui eu me refiro exclusivamente à corrupção na administração pública federal, porque o caso corre na Justiça Federal e a investigação e a persecução é centrada no fato, na própria competência da Justiça Federal, relacionada mais a casos de crimes envolvendo a União Federal. Pois bem, o que eu acho que foi importante para esse caso e que nos servem como lições, que podem, de certa maneira, ser aplicadas em outros cenários. Primeiro, houve uma mobilização de recursos
necessários para que houvesse uma investigação e uma persecução penal de qualidade. No âmbito da Polícia Federal, ainda em 2014, quando a parte ostensiva da investigação se iniciou, houve a formação de uma força-tarefa. No início da investigação, antes da parte ostensiva, era uma investigação conduzida por muito pouca gente, conduzida com qualidade, mas com o crescimento do caso que se verificou principalmente a partir do início de 2014, era inevitável uma ampliação dos quadros necessários para realizar uma boa investigação. Então foi criada uma força-tarefa no âmbito da Polícia Federal, que continha delegados não só que atuavam em Curitiba, mas com o tempo também delegados que foram cedidos de outras localidades, assim também como agentes da Polícia Federal, não somente delegados, o que propiciou a formação de um corpo qualificado, né, e em número suficiente para realizar aquele trabalho de investigação, certo? Isso foi essencial, não tem como se trabalhar com esses casos sem que exista pessoal e recursos suficientes, seja recursos humanos ou seja aí recursos tecnológicos. E o importante, o foco, um grupo dedicado e focado à investigação daquele caso criminal, certo? Não há possibilidade de ter um bom resultado se esse foco não existe. Não adianta você criar um grupo e atribuir a esse grupo diversas responsabilidades que não sejam compatíveis com a dimensão daqueles recursos disponíveis. Da mesma forma, no âmbito do Ministério Público, inicialmente, começo de 2014, ainda nas primeiras fases da Operação Lava Jato, havia um único e exclusivo procurador. Foi percebido logo de início, no entanto, logo após as primeiras buscas e prisões, que aquele caso poderia evoluir para uma dimensão muito maior. E houve a sensibilidade do Ministério Público Federal em perceber a necessidade da criação também de uma força-tarefa de procuradores da República, pessoas com experiência e com qualidade, que foram, não só de Curitiba, mas de outras localidades do país, foram lá trabalhar também com foco, e com estratégia e com planejamento. Além disso, não se pode também esquecer que os trabalhos de investigação, principalmente, contaram com auxílio importante de outros órgãos da administração pública. E aqui eu destaco em especial o apoio que foi dado pela Receita Federal. A Receita Federal, ninguém gosta muito da Receita Federal, né? Porque tem que pagar imposto, mas tudo bem. Mas a Receita Federal tem grupos de agentes da Receita Federal qualificados e que, embora realizem um trabalho que é focado normalmente na função principal da Receita Federal, que é a arrecadação de tributos, mas que não raramente resvalam em condutas criminais. E são agentes muito qualificados e que têm condições de dar um apoio muito importante para essas investigações. E no caso, em Curitiba, isso foi feito. O órgão de inteligência local da Receita Federal deu um enorme apoio aos trabalhos que foram ali realizados. Então, algo que foi diferenciado e que propiciou um avanço nesses trabalhos foi, primeiro, se ter uma estrutura de investigação e persecução apropriada para realizá-lo. E um detalhe que me parece muito importante, não que não tenha havido problemas, mas grupos que trabalhavam harmonicamente. É certo que a Polícia Federal tem as suas atribuições, é certo que o Ministério Público tem as suas atribuições, é certo que a Receita Federal tem os seus trabalhos, mas um grupo que trabalhava harmonicamente. Quando esses agentes públicos começam a entrar em conflito, não é bom, não é bom, não é bom. Em Curitiba, normalmente, esse relacionamento, claro que pontuais rusgas sempre são
possíveis, mas o desenvolvimento desse trabalho foi feito com relativa harmonia, o que propiciou também que isso fosse realizado com maior êxito. Trabalho de investigação rigoroso. Se fala que a Operação Lava Jato é muito fundada em acordos de colaboração. Não é verdadeira essa afirmação. Os acordos de colaboração tiveram uma importância muito significativa, mas o diferencial foi o trabalho de investigação e a persecução qualificados. Muitas dessas pessoas colaboraram porque se viram uma situação em que as provas, as evidências colhidas em relação às suas condutas criminais eram categóricas. E a melhor alternativa numa situação processual penal difícil, propiciada por essas provas, seria a colaboração, daí a realização dessas escolhas. Ilustrativamente, no início ainda de 2014, a Polícia Federal conseguiu descobrir quais eram as contas correntes utilizadas por um dos principais operadores de lavagem de dinheiro do caso, certo? Conseguiu elementos probatórios que vinculavam esse indivíduo àquelas contas, conseguiu prova de que aquelas contas estavam em nome de empresas de fachada, ou seja, empresas que inexistiam de fato. E, por outro lado, conseguiu verificar que aquelas contas, em particular, recebiam, apesar de serem empresas de fachada, depósitos milionários das principais grandes construtoras brasileiras, que vinham a ser igualmente fornecedoras da Petrobras. Então, contas desse lavador profissional em particular que recebiam, por exemplo, centenas de milhões de reais de grandes empreiteiras. Essa era uma prova muito significativa de que havia algo de podre dentro de toda aquela história. Da mesma forma, o trabalho de investigação, e aqui graças à cooperação jurídica internacional de nossos amigos, vamos destacar em especial aqui o papel, a cooperação com o Brasil da Suíça e dos Estados Unidos. Através dessa cooperação foi descobertas contas que vários desses indivíduos, inclusive agentes públicos, mantinham no exterior e com saldos milionários inconsistentes com seus rendimentos lícitos. A ilustrar, hoje nós temos 4 ex-diretores da Petrobras, todos condenados criminalmente, todos servindo suas sentenças. 2 deles vieram posteriormente a realizar acordo de colaboração e por isso, depois de terem servido um tempo de prisão, estão hoje em um regime prisional mais benéfico, mas os outros 2 se encontram presos em cárcere fechado exatamente. Todos os 4 foi descoberto que tinham contas secretas no exterior com valores milionários e que eram ocultados das autoridades públicas brasileiras. E também inconsistente com seus vencimentos. E diga-se que eles ganhavam bem. Eu tive a oportunidade de ver olerites de alguns desses diretores, ganhavam muito bem e ainda assim aqueles saldos nas contas secretas eram absolutamente inconsistentes com aqueles rendimentos lícitos. Então, esse trabalho de investigação consistente e principalmente focado no rastreamento documental da vantagem indevida nesses acertos de corrupção foi fundamental para o êxito desse processo. No fundo, é aquele velho ditado que domina as investigações em processos criminais que envolvem dinheiro, que é siga o dinheiro, follow the money. Certo que às vezes isso envolve uma trilha muito difícil de ser procurada e por vezes uma trilha quase impossível, mas
esse trabalho de investigação fundamental foi essencial. Primeiro, para gerar casos sólidos, e que levou depois dessas colaborações, e igualmente depois para sustentar essas colaborações. A utilização de prisão preventiva, somente em casos nos quais havia prova segura sobre os crimes, a materialidade e a autoria, e para prevenir os riscos próprios do processo penal. Há uma crítica, a meu ver, não muito consistente em relação à utilização de prisão preventiva nesses casos específicos. Tenho muito bem presente que a prisão preventiva deve ser excepcional. A prisão deve, como regra, se seguir o julgamento e não precedê-lo. Mas ainda assim, a prisão preventiva é admitida em casos excepcionais. Se nós formos pegar cada caso em que foi decretada a prisão preventiva, nós vamos poder verificar que normalmente estariam ali presentes razões seguras para sua decretação. A ilustrar o fato de que, apesar do grande número de prisões preventivas decretadas nesses processos, poucas delas foram revistas pelas instâncias recursais superiores. E normalmente, quando foram revistas, não com argumentos do tipo que elas não eram cabíveis, mas alguns argumentos que elas estavam muito longas. Né? Ou seja, não que havia um vício originário, mas alguma preocupação quanto à duração dessa longevidade dessas prisões. Vamos pegar dois exemplos. Duas das primeiras prisões, que foram realizadas ainda em 2014. O primeiro diretor da Petrobras que foi preso preventivamente, foi ordenada a busca e apreensão na sua residência e no seu escritório de trabalho. Não foi decretada a prisão preventiva. Rigorosamente, a prisão preventiva não tinha sido nem requerida, salvo equívoco de memória. E a polícia foi lá realizar a busca e apreensão. Por um equívoco operacional, enquanto a polícia não realizou a busca simultânea na residência e no escritório. Realizou primeiro na residência e, por uma falha operacional, deixou para depois do escritório. Quando foi realizar no escritório, chegou lá e constatou que alguém havia estado lá antes e limpado o local. E era um prédio de escritórios. A polícia foi alertada até pelo porteiro, no sentido de que logo antes da polícia chegar no local, pessoas tinham ido ali e retirado o material. Isso estava filmado. Tá? Pois bem, um caso clássico de prisão preventiva é quando há um risco de dissipação da prova. E ali era um caso clássico, em que durante uma busca e apreensão, até uma ousadia criminosa, pessoas estiveram no local retirando provas para prevenir a sua apreensão. Diante desse fato, é que sim foi requerida e agora sim decretada a prisão preventiva daquele diretor da Petrobras. Até hoje me lembro que vieram 2 delegados falar comigo, me relatar esse episódio e informar que iam requerer a prisão preventiva. E eu fiquei bastante relutante ainda em decretar aquela prisão preventiva, mas acabei decretando por entender realmente que ela era necessária naquelas circunstâncias. O outro indivíduo que foi preso naquela ocasião, um lavador profissional de dinheiro, de produto de crime, uma pessoa que já tinha registros criminais pretéritos, uma pessoa que já havia sido condenada criminalmente, que havia prometido que ia largar a sua vida criminosa através de um acordo de colaboração, e durante essa investigação se descobre que essa pessoa tinha voltado ao mundo do crime. E não era uma pessoa que tinha voltado ao mundo do crime para praticar um ato criminoso específico. Não, era um lavador profissional de dinheiro. Era uma pessoa que fazia da vida a sua profissão. Aquilo que se chama lá um criminal lifestyle, se podia afirmar em relação àquele indivíduo. Ilustrativamente, isso acabou sendo verificado depois. Esse indivíduo, ele tinha sua base de operações em São Paulo, a Polícia Federal estava preparada para prendê-lo em São Paulo. No dia
em que iria ocorrer a prisão, ou melhor, na véspera, ele vai para uma outra cidade, para São Luís, e acaba sendo depois preso em São Luís, e o que se descobre é que aquela viagem em São Luís ele tinha levado uma mala de dinheiro para entregar a um agente público. Ou seja, se tem um caso clássico também de prisão preventiva. A prisão preventiva pode ser utilizada não só para proteger a investigação, para prevenir fuga, mas também para proteger a vítima e a sociedade da prática de novos crimes. Isso está presente, isso está autorizado expressamente na nossa lei. E nisso a nossa lei não é extravagante. Na grande maioria das legislações do mundo, existem previsões legislativas de que a prisão, embora excepcional, também pode ser decretada para prevenir a prática de novos crimes. Pesquisem lá, caso bem interessante, que envolve até esse caso da Mafia Commission Case julgado nos Estados Unidos. Um indivíduo lá foi preso, que era um chefe da máfia, chamado Fat Tony Salerno, e ele é preso e é negado a ele fiança. O juiz entende que ele precisa ficar na prisão porque ele é um indivíduo que, se solto, poderia cometer novos crimes. Isso chega até a Suprema Corte norte-americana, que decide num caso lá chamado United States versus Salerno, em 1984, que a prisão preventiva naquelas circunstâncias não era incompatível com a presunção de inocência. E vejam, quando eu falei para os senhores na descrição geral do caso, baseada nos casos já julgados, né? O quadro que foi verificado era de corrupção sistêmica, regra do jogo. A prisão preventiva nesses casos era uma medida importante para interromper a prática daquele ciclo criminoso. Espero que tenha tido esse efeito. Não tenho certeza. Mas, enfim, pelo menos em relação àqueles indivíduos presos, imagino que sim. Às vezes, né, a justiça tem que ser dura, realmente, para interromper. E até para mostrar que ela está atuando de maneira séria. Tem um livro também que é excepcional, que vale a leitura, porque é um caso criminal extremamente interessante. Foi escrito pelo atual presidente da Transparência Internacional, que é o Dr. José Ugaz. E o Dr. José Ugaz, ele trabalhou como um procurador especial nomeado no Peru, naquele caso famoso envolvendo os crimes da ditadura Fujimori e Montesinos. Um caso totalmente escabroso. E ele escreveu um livro chamado Caia Quem Caia. Não tem a tradução em português, mas tem a versão em espanhol. E até interessante ver esse caso, que uma das coisas que ele relata no livro é que foi extremamente importante a prisão, a decretação da prisão preventiva, já no início da acusação do ex-ditador Fujimori e do Montesinos, para que fosse demonstrado que a justiça, naquele caso, não ia ser um faz de conta. Isso também encoraja, vamos dizer assim, potenciais testemunhas a contribuir com a justiça. Porque é muito difícil para uma testemunha se dispor, por exemplo, a revelar crimes de pessoas poderosas, sabendo que essa pessoa está depois sujeita a risco de retaliações de toda espécie. E quando a justiça demonstra, desde o início, olha, nós vamos tratar isso aqui com seriedade, nós não estamos brincando, nós estamos dispostos a levar até o final, isso é extremamente importante, não só para a credibilidade das instituições, mas para mostrar que nós estamos falando sério e que as pessoas podem se sentir seguras em servir de testemunhas em relação a crimes praticados por pessoas poderosas. Então, um elemento que para mim foi importante também no desenvolvimento desse caso, mas não foi um elemento essencial, foi a utilização da prisão preventiva. Nós vamos exagerar, né? A maior parte dos acusados respondeu em liberdade, esses processos, mas naqueles casos em que o indivíduo tinha um papel principal na prática daqueles crimes e que havia um risco
de fuga, de destruição de provas ou de continuidade da prática de crimes, a prisão foi decretada sim e sem remorsos. Eu não tenho nenhum problema em defender as prisões preventivas que foram decretadas. A alegação de que elas foram longas demais, com todo respeito, né, hoje nós temos, nesse caso, eu acredito que 10 acusados presos preventivamente sem julgamento. A maioria deles presos há pouco mais de alguns meses. Em todos os casos em que foi decretada a prisão preventiva, se acelerou o processo, dentro da lei, evidentemente, para garantir àquelas pessoas o direito a um julgamento rápido. Então, todas aquelas pessoas que foram presas preventivamente, e foram várias, já foram julgadas em primeira instância, e algumas até em segunda instância. Até onde eu tinha presente, a questão do excesso de prazo da prisão preventiva era discutida até o momento da sentença. Essa é a jurisprudência antiga do Supremo Tribunal Federal, que falava, inclusive, ó, acabou a instrução, não se fala mais em excesso de prazo. Publicou a sentença, não se fala mais em excesso de prazo. Então, falando em prisão preventiva até a sentença, os períodos não foram longos, não. Muito pelo contrário. A ilustrar o fato, nós temos hoje cerca de 10 apenas, pessoas presas preventivamente, sem julgamento em primeira instância. Agora, se for contar o prazo a partir da sentença em primeira instância, é algo novo, não era algo que estava ali presente no passado na jurisprudência. E aí vai ser difícil porque a justiça brasileira tem os seus méritos, mas ela é conhecida por ser bastante morosa, com processos que se eternizam por conta das prodigalidades recursais da nossa legislação. E aí é muito difícil um processo, especialmente um processo complexo, transitar em julgado em um tempo inferior, sei lá, a 5, 10 anos. Aí realmente, se for considerar a prisão preventiva após o primeiro julgamento, aí fica complicado. Agora, depois que houve um primeiro julgamento, se há recurso, quem está dando aso à continuidade do processo não é mais o juiz, é quem interpor o recurso. Pois bem, a utilização, como eu disse, a colaboração premiada. A utilização da colaboração premiada foi importante para o processo. Não digo que foi essencial, mas ela foi muito importante. Primeiro, em boa parte dos casos criminais, as únicas pessoas que têm conhecimento sobre os crimes e que, portanto, podem fornecer informações relevantes ou podem prestar depoimentos relevantes sobre ele, são os próprios criminosos. Tem um texto excepcional de um juiz federal norte-americano, chamado Stephen Trott. Ele era juiz da Corte de Apelação Federal da região oeste, acho que é a 9ª região lá nos Estados Unidos, chamado Stephen Trott. E ele tem um texto muito bom que chama O Uso de um Criminoso como Testemunha, um problema especial. E não é um texto para ser teórico, é um texto para ser prático, um manual de como fazer e como não fazer acordos com criminosos. E ele tem uma frase que me parece lapidar, que ele diz, olha, crimes não são cometidos nem no céu, nem nos conventos. Então, normalmente, nós não podemos chamar nem anjos, nem freiras como testemunhas. Às vezes, nós temos que chamar os próprios criminosos. A colaboração foi extremamente importante, por quê? Porque veio informação de dentro da prática daqueles crimes. Expandiu significativamente o espectro da investigação. Claro que há um pânico, a meu ver justificado, das pessoas, no sentido de serem incriminadas indevidamente por um criminoso. Mas o remédio para isso se encontra na lei. A palavra de um criminoso só vale na medida em que ela é corroborada por outras provas. A palavra dele sozinho não se sustenta como prova. Dizem, a meu ver, tecnicamente, que a colaboração, que o depoimento do colaborador não é prova. Não, é prova sim. Não existe um gênero
no que se pode colocar isso, o depoimento de alguém é sempre prova no processo. Agora, é uma prova que tem valor probatório somente quando corroborada por outras provas, certo? Pensem o que seria esse caso se não fosse, por exemplo, a colaboração daqueles 2 indivíduos que foram presos lá inicialmente em 2014, aquele ex-diretor da Petrobras e aquele lavador profissional. Foram eles que deram aquelas informações importantes que permitiram uma expansão significativa daquele caso criminal. Não fosse a admissão daquela colaboração na oportunidade, nós teríamos provavelmente um bom processo, um caso criminal, no qual eles teriam sido condenados a penas elevadas, mas todos os seus cúmplices estariam livres, soltos, praticando condutas criminais tão ou mais graves que daqueles 2 indivíduos. Agora, claro, a colaboração não se faz sem algumas regras. A primeira delas é aquela que mencionei há pouco, a necessidade da corroboração. A segunda é, sempre que possível, o colaborador tem que incorrer em alguma responsabilidade criminal, principalmente se a sua responsabilidade, a sua culpabilidade for grave. Então, há alternativas entre perdão judicial e a sanção penal completa. Tem que se trabalhar entre esses 2 extremos. Agora, lembrando que se vive num contexto, ou se vivia, não sei, nós estamos num momento de transição, ainda não sei. Mas em 2014, a grande realidade que se tinha, institucional, é que praticamente ninguém no Brasil era preso por grande corrupção. Sim, o policial, desculpe aqui o exemplo, né? O agente de trânsito, o policial rodoviário que eventualmente é minoria, mas que colhe propina do motorista, eventualmente era pego e era processado e condenado por corrupção. Mas o grande diretor da Petrobras, com 20 milhões de euros em conta em Mônaco, estava imune a qualquer espécie de investigação e persecução. Então o contexto naquela época era um contexto diferente, talvez de agora, não sei. E naquele contexto os acordos são feitos segundo, vamos dizer assim, as visões que se tem do contexto na época. Tá? Ainda assim, a falar, por exemplo, daquele diretor da Petrobras e do próprio lavador profissional de dinheiro, eles permaneceram um tempo razoável em prisão. Inclusive, o próprio lavador profissional ficou quase 3 anos em prisão, antes de ganhar os seus benefícios. Agora, não se vai se imaginar que também se vai fazer um acordo de colaboração em troca de nada. Alguma coisa se tem, evidentemente, que se barganhar. Isso não é uma prática exclusiva do Brasil, né? Nós não criamos isso, nós temos presentes experiências de direito comparado muito exitosas com a utilização de criminosos colaboradores. Temos os casos famosos, uma prática comum nos Estados Unidos, a realização do que eles chamam lá do plea agreements, certo? Certo que nos Estados Unidos normalmente eles podem ser mais rigorosos, porque normalmente o sistema judiciário é mais eficiente, no sentido de ter casos criminais graves resolvidos com maior efetividade. Tem um caso famoso que vocês podem pesquisar também, tem livros escritos, inclusive traduzidos em português, de um caso criminal famoso envolvendo um mafioso de Nova York, que era o chamado John Gotti. O John Gotti era um chefe da chamada família Gambino, mafiosa em Nova York, dominava diversos negócios criminosos. Ele sofreu diversas acusações criminais e ele sempre era absolvido. Dizem jocosamente que ele havia ganho o apelido de Dom Teflon, porque nenhuma acusação grudava nele. Mas ele foi finalmente derrubado numa investigação do FBI e depois processado, com base, entre outros elementos da investigação, numa escuta ambiental e numa colaboração do seu braço direito.
um indivíduo chamado Sami Bulgravano, que também tinha uma grande responsabilidade criminal, mas se optou por fazer um acordo porque o maior interesse era ter um caso consistente contra o chefe, o chefão, e não contra o subordinado. Então a colaboração premiada, desde que bem utilizada, é um instrumento muito importante e foi muito relevante nesse caso da Operação Lava Jato. E ela tem um efeito colateral que me parece importante e espero que tenha consequências relevantes para a conduta desses graves crimes no Brasil. Porque a corrupção, ela envolve uma relação de confiança. Quando você quebra essa relação de confiança entre quem paga e quem recebe, não só isso é importante para o desenvolvimento do caso criminal específico, mas em um quadro de corrupção sistêmica, você produz desconfiança entre criminosos. Isso é muito importante. Além da corrupção, descoberta nesses casos já julgados na Operação Lava Jato, também foi constatado que aquelas grandes empreiteiras fornecedoras da Petrobras, previamente, se reuniam e ajustavam fraudulentamente licitações para obter grandes contratos na Petrobras. Ou seja, elas definiam entre elas quem ia ser vencedora de cada licitação. E a licitação, no fundo, era uma farsa. Apresentavam propostas de cobertura, as outras que não tinham preferência. Pois bem, algumas dessas empresas, após uma quase guerra jurídica, e em alguns casos foi uma verdadeira guerra jurídica, cederam às instituições da justiça e perceberam o que era importante desde o início, que o melhor caminho era colaborar e abandonar suas condutas criminosas. Então, grandes empreiteiras fizeram acordos de leniência, nos quais se comprometeram a revelar seus crimes, disponibilizar provas e pagar indenizações vultosas ao poder público. E isso pode ter um efeito colateral importante, porque você espera-se, retira-se do ambiente dos negócios do Brasil um importante ator que provocava diversas condutas criminais. E gera desconfiança em interações em relação a esse ator e outras pessoas eventualmente propensas à prática de crimes. Por exemplo, a questão dos ajustes fraudulentos de licitação, isso pressupõe confiança entre os participantes. Será que essa confiança permanece quando parte dessas empresas passaram a decidir colaborar com o poder público? Então espero que isso tenha um efeito fora dos processos importante para diminuir a prática desses crimes no Brasil. É uma esperança, Outro elemento fundamental, eu já mencionei de passagem, mas a colaboração que tivemos por parte de determinados países na investigação desses processos. Eu destaco aqui principalmente o caso da Suíça. Faço aqui meu agradecimento pessoal à DIA da Suíça aqui presente, que prestou uma inestimável colaboração com as investigações no Brasil. Outros países também colaboraram, destaco também o caso dos Estados Unidos, colaborou significativamente com essas investigações, mas realmente seria injusto não destacar o papel da Suíça nesse caso, porque o crime hoje o grande crime é internacional. Então é muito comum que criminosos, pretendendo proteger o produto das atividades ilícitas, utilizem estratagemas em outros países para ocultar ou dissimular o produto da sua atividade. Então, se recebe dinheiro no Brasil de propina, ou isso é válido para outros crimes também, tráfico de drogas, e se remete isso por maneira subreptícia para o exterior, oculta em contas, normalmente em nome de offshores, ou eventualmente até no caso da corrupção, mas pode ser válido para outros crimes, como tráfico de drogas,
a vantagem devida ou o pagamento da droga é recebida numa conta secreta no exterior. Tá? Nesse contexto de transnacionalidade da atividade criminal, se os países envolvidos não cooperarem, eles estão literalmente perdidos. Tá? Não cooperar não é nenhuma vantagem para o país não cooperante, mas assim é uma vantagem para o criminoso. E nós tivemos a felicidade, nesse caso, de contar com a sensibilidade e com o apoio da cooperação de diversos países, não só da Suíça e dos Estados Unidos, vamos destacar aí Mônaco, Luxemburgo, eu não vou nominar todos aqui porque seria injusto, mas principalmente da Suíça. Como já disse, todos os 4 ex-diretores da Petrobras condenados criminalmente e as provas principais, além dos relatos de depoimentos incriminatórios e da prova colhida aqui no Brasil, principalmente busca e apreensão, ou eventualmente escutas, ou quebras de sigilo, mas principalmente as contas secretas no exterior com saldos milionários, que é uma prova categórica, né? Até acho engraçado, esses dias um desses ex-diretores, já condenado criminalmente, preso, cumprindo termo de prisão, mas em uma outra acusação que eu já julguei, eu lembro muito bem, o advogado fez um trabalho excelente, 350 páginas de alegações finais, discutindo cada contrato da Petrobras, que foi certo, não, esse contrato não foi regular, foi certo, foi tudo direitinho, bonitinho, tá? Só que se lê da primeira a 350 páginas, e ele só esqueceu de dizer que o cliente dele tinha 20 milhões de euros numa conta no Principado de Mônaco. Claro, um detalhe, mas tudo bem. E claro, não apresentou nenhuma justificativa para aquele saldo milionário. Mas isso o juiz evidentemente não ia esquecer, né? Mas é o tipo da situação que não tem o que se dizer. Não tem álibi para esse tipo de situação específica. Ou um ex-parlamentar que também foi condenado já, entre os vários elementos que levaram à sua condenação, o recebimento de $1,5 milhão numa conta secreta na Suíça, e que é possível fazer um rastreamento documental a uma empresa que vende um campo de petróleo para a Petrobras. Tá? E assim, o ex-parlamentar até se esforçou, tá? Mas literalmente era um álibi impossível. Olha, se tem aqui o caminho do dinheiro e não se tem uma justificativa porque se recebeu aquele dinheiro, um dinheiro, aliás, que nunca foi revelado às autoridades, até ser descoberto na Suíça e essa prova compartilhada com as autoridades brasileiras. Da mesma forma, nós, brasileiros, temos o dever de cooperar com esses países, não só esses países, sempre que possível. E tem um caso famoso, aí também já que os dirigentes foram julgados, de uma dessas grandes empreiteiras que realizou um acordo de leniência e que revelou prática de corrupção não só no Brasil, mas também em diversos países do exterior, especialmente na nossa América Latina, e que nós temos que realmente cooperar com esses países também. Bem, então, um outro detalhe foi a cooperação. Mais rapidamente agora, foi importante, a meu ver, a relativa velocidade como os casos foram processados a partir do momento em que formalizada a acusação. Como eu disse aqui, sim, houve decretação de prisão preventiva, mas principalmente nesses casos se correu com o processo, observando os prazos legais, para garantir a essas pessoas o direito de um julgamento rápido. Mesmo os casos em que não havia pessoas presas preventivamente, eu gostaria de dizer, e não entendo isso como um autoelogio, mas eu acredito que os casos foram julgados em uma velocidade significativa. E isso foi importante, porque
casos criminais que se eternizam sem uma resposta institucional, acabam gerando descrédito, né, da instituição da justiça. Isso é válido para todas as instâncias, mas em particular para o primeiro julgamento. Então foi muito importante também o foco nesses casos criminais mais graves para possibilitar um julgamento num período razoável de tempo. Alguns casos mais tempo, outros casos menos tempo. E para isso foi essencial, e aqui meus todos elogios também ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que teve a sensibilidade já no começo de 2015 e estabeleceu que eu poderia trabalhar exclusivamente nos casos envolvendo a Operação Lava Jato. E os meus demais casos, eu receberia auxílio de colegas juízes. Isso é importante pelaquela questão do foco. Realmente é preciso ter foco. E até lembro, no final de 2014, tinha um caso que estava nas minhas mãos e envolvia um grande traficante de cocaína. Ele tinha acabado de ser preso, eu havia decretado a prisão dele, e ele era responsável por um carregamento apreendido, eu posso estar enganado aqui no valor exato, mas era uma quantidade extraordinária de cocaína, era 800 quilos de cocaína, e ainda era lavagem de dinheiro. Ele tinha um patrimônio gigantesco, seria um caso bastante difícil de ser conduzido também, porque é um caso grande. E eu lembro, puxa, como é que eu vou cuidar disso, né? E o tribunal acabou decidindo que eu poderia focar apenas nos casos da Operação Lava Jato. Agora, apenas nos casos da Operação Lava Jato não faz muito justiça também a carga de trabalho. Tá? Elogio também aqui cabe às instâncias recursais e superiores, né? Eu acho que muitas vezes existe um foco excessivo no meu trabalho. Como eu disse aqui, a investigação e a persecução penal, quem faz é a polícia e o Ministério Público Federal. Eu não tenho nenhum mérito nisso, não tenho nenhuma estratégia de investigação do juiz Sérgio Moro, não existe isso. Tá? O juiz ele não conduz a investigação. O máximo que ele participa da investigação é decidir sobre a produção de provas cuja autorização depende do juiz, tipo quebra de sigilo, certo? O busca e apreensão, mas ele não tem nenhuma estratégia de investigação. Mas também no próprio judiciário, vamos dizer assim, que uma das razões pelo caso foi bem sucedido é porque as instâncias recursais e superiores tiveram a sensibilidade de perceber a gravidade daqueles casos concretos que lhes chegavam às mãos e entender que era importante, dentro, evidentemente, dos marcos legais, dar uma resposta institucional consistente com aqueles casos. Então, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o Superior Tribunal de Justiça, né, todos com magistrados aí que tiveram essa sensibilidade, técnicos competentes. O êxito do caso muito se deve ao trabalho deles. E no Supremo Tribunal Federal igualmente. E aqui eu destacaria, né, tomo a liberdade aqui de fazer uma homenagem, mais uma vez, ao saudoso ministro Teori Zavascki. Foi um fantástico ministro e foi muito importante na condução desses casos no Supremo Tribunal Federal. Bem, ainda importante, aqui o caminho para o final. Não, depois a gente tem perguntas, né? Tá. Caminho para o final. O apoio da sociedade civil organizada e da opinião pública. Isso foi fundamental. Claro que um juiz, ou mesmo a polícia, o Ministério Público, nunca podem conduzir os seus trabalhos movidos pela opinião pública. Então, se a opinião pública quer que se condene X, mas se não existem provas contra X, X tem que ser absolvido, que pese a opinião pública. O juiz tem que decidir com base nas leis, nas provas e nos fatos. Agora é inegável que o apoio, o suporte da opinião pública foi essencial para prevenir a obstrução de justiça nesses processos.
porque esses processos envolvem pessoas poderosas econômica e politicamente. E é uma ilusão acreditar que esses processos podem ser conduzidos sem que haja qualquer tentativa em bastidores de obstruir a sua condução. O que preservou a investigação, o resultado dos casos, foi o apoio da sociedade civil organizada e da opinião pública brasileiras. Por isso que eu digo, esse caso aqui não diz respeito ao mérito do delegado Márcio Anselmo, ou do procurador Deltan Delagnol, ou do juiz Sérgio Moro, ou do ministro Teori Zavascki, ou de todos os outros agentes públicos envolvidos na condução desse caso. Aqui eu digo, e não quero também parecer grandiloquente em relação a isso, mas a meu ver isso é uma vitória da democracia brasileira, certo? Foi ela que propiciou o avanço institucional necessário para que nós chegássemos nesse ponto. Isso é muito importante. A corrupção, nós temos a pensar nela apenas em termos pecuniários, no mal que ela faz para os cofres públicos ou para a saúde e integridade da nossa economia. E esses males são terríveis. A Petrobras reconheceu no balanço de 2014 6 bilhões de reais em perdas contábeis com a corrupção, só com o custo da propina. Mas é pior que isso, porque se identifica nessa investigação diversos projetos da Petrobras que, a meu ver, foram motivados por decisões econômicas ineficientes, porque os agentes estavam preocupados em recursos para fazer propina e não em tomar a melhor decisão para a Petrobras. A meu ver, isso que explica, de certa maneira, e não só o custo da propina, projetos de refinarias, por exemplo, que eram para custar 3 bilhões de reais, não, 3 bilhões de dólares, e depois custam 20 bilhões de dólares. Isso se reproduz no país inteiro. O custo disso para a saúde da economia brasileira, para a nossa produtividade, é enorme. Mas o principal problema da corrupção não é a questão do mal econômico, mas sim a confiança. A corrupção, acima de tudo, é um crime que afeta a confiança, porque o agente público que recebe propina ou solicita propina, ele trai a confiança que os cidadãos depositaram nele, seja ao guindá-lo ao cargo via as eleições, ou seja, através dos mecanismos pelos quais ele assumiu esse cargo público. E quando se tem um quadro de corrupção sistêmica, isso produz desconfiança. Isso produz desconfiança generalizada. Isso afeta a qualidade da nossa democracia. É por isso que eu digo que isso, de certa maneira, também está relacionado, e não me entendam mal, não quero parecer aqui grandioso, que isso é um triunfo, esse enfrentamento da corrupção, em certa maneira, é um triunfo também da sociedade brasileira. Não vamos ignorar que milhões de brasileiros saíram às ruas protestando, com diversas bandeiras, mas entre elas com bandeiras contrárias à corrupção disseminada e em apoio às investigações desse trabalho conduzido. Então tem muito bem presente a importância que foi a opinião pública e a sociedade civil para que esse caso fosse adiante. E para isso foi essencial, e aqui realmente eu finalizo, publicidade e transparência do processo. Desde o início a opção foi: a Constituição diz que os processos e julgamentos têm que ser públicos. Isso está lá na nossa Constituição. Na prática nós sabemos o quanto isso não é cumprido. O quanto de processos correm em segredo de justiça no Brasil. Claro, alguns processos devem correr. Claro, processo por crime sexual. Normalmente se tem segredo de justiça para se preservar a vítima de uma revitimização pela exposição pública de que ela foi vítima de um crime sexual. Agora, crimes envolvendo autoridades públicas, a publicidade ainda mais se impõe. Porque o pressuposto que existe na democracia é que os governantes devem prestar contas aos governados. E para isso,
os governados têm o direito de saber o que os seus governantes fazem, ainda que às sombras. E se você tem um processo que envolve uma acusação de um crime contra a administração pública, é mandatório que aquilo seja público e seja conduzido com a máxima transparência. Certamente, na fase de investigação, muitas vezes se exige o sigilo para preservar a prova. Agora, a partir do momento em que aquilo se transforma numa acusação, não há nenhuma dúvida da necessidade de que aquilo seja tratado com publicidade. Até porque não é só o crime que está sendo julgado, mas a própria atuação da justiça. O povo também tem direito de saber o que a justiça faz diante de uma acusação daquela espécie. Seja para absolver, seja para condenar. Mas também tem o direito de acompanhar a atuação da justiça. Então, nossa decisão desde o início foi: vamos abrir a publicidade desses processos. Isso foi potencializado pelo processo eletrônico que vigora na 4ª região. Ou seja, todo o processo está na internet. Qualquer pessoa, e não só jornalista, podem acessar esses processos e fazer as suas avaliações acerca do acerto ou não da atuação da justiça. E nós jamais vamos esconder processo por questões de consequências políticas. Lembro muito bem um fato que foi para mim muito importante. Em outubro de 2014, pela primeira vez, aquele primeiro ex-diretor da Petrobras preso e aquele lavador profissional foram chamados a prestar um depoimento perante a justiça. Todas as nossas audiências eram públicas. Se colocou a questão se aquela audiência também ia ser aberta ou não. Isso porque havia um período eleitoral em curso. E se poderia dizer que, fazendo aquela audiência aberta, aquilo podia influenciar de um modo ou de outro aquela eleição. A minha avaliação no momento foi que, se eu faço a audiência em segredo, ou se eu retardo a realização daquela audiência, isso também é algo que influencia as eleições. E se eu faço, e faço aberto, eventualmente também pode influenciar as eleições. E a minha conclusão foi: o que acontece fora da Corte de Justiça não é a minha responsabilidade. Eu vou seguir fazendo o que sempre foi feito aqui. Eu não vou decretar sigilo sobre uma audiência, ou vou retardar a prática daquele ato processual, porque isso eventualmente tem alguma consequência eleitoral. E no fim, aquelas pessoas foram lá. Para mim, até falei já brincando uma vez, que aquilo para mim foi o point of no return, porque a partir dali, tudo bem, já tinha tido conteúdo dessas colaborações, de certa maneira, sido repassado subrepticiamente para imprensa, sei lá por onde e por quem. Então alguma coisa não era totalmente novidade, mas foi a primeira vez que aquilo foi tratado de uma maneira pública. E aquilo daí para mim foi o momento sem volta. Agora a porta foi chutada e tem que se fazer o que se tem que fazer. Mas enfim, o que aqueles indivíduos falaram, e aqui eu me refiro também aos casos já julgados, se provou até o momento verdadeiro. Ou seja, esconder a verdade das pessoas era o comportamento correto naquele momento? Não, as pessoas tinham o direito de saber, e foi assim que nós conduzimos o caso desde o início. Eu acho que isso também foi um elemento fundamental para que, por bom êxito desse processo, porque a dimensão daqueles crimes e a robustez das provas propiciou um apoio público às ações da justiça, e que foi muito importante. A Operação Lava Jato, ela tem o começo, tem o meio e tem o seu fim. Ela vai acabar. Isso não se nega. Mas é importante, a meu ver, que ela renda frutos além do caso concreto específico. Porque novos crimes vão ser cometidos, pessoas vão recair em tentação. Mas é uma oportunidade para que nós, quem sabe, aí, consigamos vencer
esse quadro de corrupção sistêmica no Brasil, que nos traz para trás, né, que atrapalha o nosso desenvolvimento e afeta, inclusive, a nossa autoestima. Eu acredito que algumas reflexões feitas aqui nessa exposição possam servir aos senhores e senhoras em outros cenários, né, que aquilo que foi feito de positivo possa eventualmente ser reproduzido e, quem sabe, os erros que foram cometidos também possam servir como aprendizado para que eles não se repitam, certo? Agora é importante que isso resulte em mudanças mais perenes das nossas instituições, né, que esse caso criminal não seja apenas mais um ponto fora da curva, mas sim que nós ampliemos então essa curva para que nós tenhamos instituições mais fortes em relação a esse tipo de criminalidade, porque nós estamos precisando. Muito obrigado pela atenção de todos. Com a palavra, doutor Fernando de Pinho Barreira. Senhores, obrigado. Eu agradeço em nome da Comissão Científica pelo calor que recebem nosso convidado de honra. E nós temos algumas perguntas que eu passarei a fazer aqui, não vou nominá-las, em respeito aos demais. Eu gostaria de começar, de principiar. O senhor, inclusive, Excelência, abrangeu alguns dos pontos que foram suscitados aqui. Eu principiaria, senhores, por vos perguntar se o senhor imagina que boa parte das críticas que nós vemos no meio jurídico a Lava Jato e essas operações não seria advinda justamente de uns termos que o senhor abordou. Ou seja, a efetividade da justiça, ou seja, começar a dar resposta à vítima numa velocidade e à sociedade numa velocidade que não se conhecia antes, né? Nós tínhamos a impressão, às vezes no meio jurídico, que se vendia o sucesso da defesa, a efetividade, seja por recursos ad aeternum, né? O senhor imagina que há esse espírito também no meio jurídico, não? Olha, tem que ter uma compreensão de que o processo penal, ele serve a vários objetivos. Ele é, sim, um instrumento de proteção do acusado. O acusado tem direitos e esses direitos têm que ser respeitados. Tá? Na minha avaliação, não vejo nenhum desrespeito, nenhuma violação no âmbito dessa operação aos direitos do investigado ou do acusado. O processo penal também tem que servir aos direitos da vítima e da sociedade. Então, ele está ali para dar uma resposta. Eu tive até recentemente, foi uma experiência interessante. Eu fui convidado na Câmara dos Deputados para falar sobre um projeto do novo Código de Processo Penal, que ali se encontra. E nessa audiência pública, algo assim que me comoveu bastante, havia uma associação de vítimas de crimes. E aí são aquelas pessoas com aquelas histórias assim, de certa maneira de tragédia, mas também de triunfo, né? Porque as pessoas tentando superar muitas vezes aquelas perdas terríveis e as pessoas daí com aquelas camisetas, normalmente com um familiar que foi assassinado, vítima de um crime. Então não é só a questão do acusado, o processo é uma forma de realização da justiça na forma da lei. E quando o processo não funciona em relação a uma parte dessa criminalidade, é uma deturpação da justiça. Então o que aconteceu é que por muito tempo nós tivemos um processo penal em que
pessoas poderosas que praticavam crimes os mais variados, e aqui eu não me refiro apenas a crimes de dinheiro, mas às vezes até crimes de sangue, na prática eram imunes à lei. Porque a lei estava lá, mas o processo não funcionava em relação a elas. Porque você tem um sistema processual com brechas, e brechas que podem ser exploradas por pessoas poderosas, com habilidosos advogados. Então, o que tem que, assim, o que eu digo que boa parte da nossa doutrina, principalmente doutrina jurídica penal, juízes, promotores, advogados, delegados, agentes e a toda a sociedade tem que perceber que o processo tem que funcionar. Né? É simples assim, é irreal essa visão, né, simplista de que você tem um Estado opressor perseguindo um indivíduo. Muitas vezes você tem, do outro lado, uma pessoa que cometeu crimes graves contra a sociedade, contra a vítima, e o Estado está ali como um prestador de justiça. Né? Então, eu acho que existe, às vezes, boa parte dessas críticas vem de um saudosismo do tempo da impunidade dos barões da corrupção, o que eu espero que, se não chegou ao fim, pelo menos nós temos uma oportunidade de dar cabo a essa era. E repensar esse conceito, né, da efetividade da resposta, que é um estímulo à vida em sociedade. A segunda questão, o senhor justamente abordou da importância da mídia, ou seja, na verdade se quer dizer da publicidade ao processo, né? O senhor entende que a sociedade pode começar não só a tomar conhecimento, mas a compreender o que é um processo penal com esse acompanhamento da publicidade nos processos, na investigação? Às vezes dá para falar brincando, né? Hoje tem tanta exposição de processos no Brasil, como teve lá o caso da Ação Penal 470, do chamado caso Mensalão, em que aquilo atraiu a atenção da sociedade brasileira por quase 6 meses naquele julgamento. E até um exemplo, o Supremo Tribunal Federal deu máxima publicidade àquele julgamento de maneira correta. Tem que se dar publicidade mesmo para que as pessoas possam acompanhar e fiscalizar as próprias ações da Justiça. E depois, logo, não muito depois, veio essa Operação Lava Jato, que também atraiu essas atenções. Dá para falar brincando que nós temos hoje 200 milhões de profissionais de direito no Brasil, né? Todo mundo sabe um pouco. E é importante nesse contexto que os agentes envolvidos nesses processos também saibam se comunicar, né, com a linguagem apropriada, para não parecer aquela linguagem muito fechada, incompreensível. Então, acho que isso também, de certa maneira, é um aprendizado, porque também, como eu disse ali, faz parte da qualidade da nossa democracia. Nós temos um país menos corrupto. Eu acho que nós temos só a ganhar com esse enfrentamento, e eu acho que a maioria das pessoas compreende isso com tranquilidade, ainda que muitas vezes tenham suas expectativas frustradas ou ansiedades não realizadas, mas as pessoas compreendem isso. A próxima questão trata de uma operação dessa dimensão. Me parece que isso é inerente a toda a sociedade democrática. Há uma comunicação entre diversos órgãos, né? O senhor mencionou Receita, a Polícia Federal, até órgãos internacionais. O senhor vê algum aspecto também negativo, alguma dificuldade técnica nisso? Ou isso só traz realmente um benefício? O senhor chegou a abordar brevemente dessa reunião tão grande de entidades para a continuidade do processo investigatório penal? Essa cooperação interna, vamos colocar assim, é extremamente importante para a efetividade. Então, claro, cada um tem suas atribuições, mas é importante que se trabalhem em conjunto, e os melhores casos que foram levados a julgamento nesses processos foram os casos que envolveram uma atuação muito próxima entre a polícia e o Ministério Público Federal.
com apoio, eventualmente, desses órgãos auxiliares. Uma crítica cabível que poderia ser feita nessa linha da sua indagação, e até me aproveitando de uma afirmação que foi feita dias atrás pelo Procurador-Geral da República, o Dr. Rodrigo Janot. Ele mencionou que, na parte de acordos de leniência, há uma certa confusão na legislação brasileira quanto ao órgão com atribuição para realizá-los. E isso realmente gera alguma insegurança, porque o Ministério Público tem atuado à frente desses acordos de leniência, e me parece apropriado isso, já que o Ministério Público é o responsável pela persecução penal, e essas empresas, quando fazem esses acordos, têm presente não só a questão da própria empresa, mas a questão dos seus executivos. E, no entanto, tem outros órgãos que também reclamam um papel nisso, por exemplo, a Advocacia Geral da União, a Controladoria Geral da República, a CGU, ou, eventualmente, a entidade da administração federal lesada pela prática de crime. Então, isso é algo que, a meu ver, tem que talvez ser melhor trabalhado na legislação, de como fazer isso, porque às vezes o Ministério Público faz, daí outra entidade não concorda, e assim, geram situações de insegurança. Mas fora situações muito pontuais, de fato, o trabalho conjunto, a meu ver, é essencial. Eu digo aqui, para colocar um exemplo, acho que o Procurador-Geral da República fez um trabalho, um homem muito corajoso, né? Necessário dizer isso, e fez um trabalho muito importante no âmbito dos processos na Operação Lava Jato, não só em dar apoio aos trabalhos feitos aqui na primeira instância, mas igualmente na atuação no Supremo Tribunal Federal. O que não significa que talvez não tenha cometido alguns equívocos. E um equívoco foi, na minha opinião, no acordo de colaboração da Odebrecht, né, deixar de lado a Polícia Federal. Acho que nisso ele cometeu um equívoco, né? E falo assim, uma crítica respeitosa, eu não compartilho essas críticas ofensivas que alguns fazem ao Procurador-Geral. Antes, acho que ele tem um grande mérito na atuação dele em todos esses episódios. Mas faço essa crítica construtiva. E essa era a próxima pergunta, justamente dos acordos feitos em exclusividade, né? Como é que o senhor enxerga, Excelência, a perícia ad hoc no processo criminal, a perícia privada como órgão assistente, a semelhança do que nós vemos na atuação em alguns outros países? Você acha cabível que isso possa ser um dos itens de colaboração? Nós vemos muito isso quando se precisa de outro auxiliar da justiça, como um tradutor e etc., isso flui sem problemas, né? Na perícia nós temos ainda uma estranheza nesse caso. Como é que o senhor enxerga essa participação? Isso quanto à acusação, não se refere à defesa. Sim, olha, eu acho que depende do caso, porque nós temos uma legislação processual específica que fala da perícia em termos da perícia da Polícia Federal, quer dizer, da Polícia Federal não, da polícia, da perícia judiciária, das instituições que atuam junto à polícia, seja no âmbito da Justiça Estadual, seja no âmbito da Justiça Federal. E aquilo, a nossa legislação confere um valor probatório. E isso, essa questão da perícia privada, ela não tem uma regulamentação própria, salvo o parecer do assistente técnico no âmbito de uma perícia judicial. Agora, se for apresentado um trabalho dessa espécie, que o juiz tenha condições de verificar que os elementos trazidos correspondem aos fatos, né, não existe nenhum problema em dar valor probatório. Então, por exemplo, acontece muitas vezes de juntar uma espécie de um laudo, um parecer de um perito privado, analisando prova documental. Desde que aquela prova documental esteja lá junto e o juiz possa aferir diretamente, primo ictu oculi,
a correção daquelas afirmações do parecer privado, a meu ver não existe nenhum problema. Então, por exemplo, junta lá extratos bancários e se faz uma análise desses extratos bancários. Se o juiz tem alguma dúvida da correção, ele pode ir no extrato bancário e fazer a verificação. Quanto a isso, por exemplo, não existe nenhum problema no que se refere ao valor probatório. Mas, de fato, se não for nessas situações, a perícia válida com valor probatório é aquela realizada pelas instituições próprias que auxiliam a Polícia Judiciária. Perfeitamente. E para encerrar, antes das suas colocações finais, eu gostaria de lhe perguntar, nós vemos, ao menos, essa toma liberdade, me arrogo de fazer uma pergunta pessoal, nós vemos alguma semelhança entre a Manipolite e a Lava Jato, né? Isso eu digo no contexto social. E nós vemos também alguma semelhança em iniciativas legislativas que talvez tentem, não digo intimidar, mas dificultar essa efetividade da justiça, né? Nós temos esse projeto de abuso de autoridade e alguns outros, o que se aventou, o projeto de anistia ao Caixa 2. O senhor vê uma movimentação semelhante ao que aconteceu nesse caso da Itália, uma reação talvez até desses investigados, não pessoalmente, mas de um grupo de interesse, no sentido de buscar dificultar a efetividade da resposta judicial à vítima? Até a propósito da sua pergunta, eu tive uma feliz oportunidade de conhecer, nesses últimos anos, 3 dos magistrados que atuaram na Mãos Limpas. Na época eles atuaram como procuradores da República, que foi o Di Pietro, o Pier Camilo Davigo e o Gerardo Colombo. 3 indivíduos fantásticos. E se me permite uma crítica cuidadosa, porque é muito difícil falar da realidade dos outros países, o que talvez tenha acontecido na Itália, isso é objeto de controvérsia, foi que a Operação Manipolite ela gerou uma expectativa enorme, né? No sentido de que ela iria, vamos dizer assim, resolver os problemas da corrupção na Itália. E, no entanto, também revelou que, em que pese todos os méritos dos trabalhos dos envolvidos, da polícia, do Ministério Público ou da Justiça, é preciso mais do que isso. É preciso avanços institucionais por parte dos outros poderes, do Legislativo, do Executivo, e é principalmente são necessárias lideranças políticas que tenham um discurso de enfrentamento da corrupção. Claro que a corrupção não é o único problema de qualquer país e também não é do Brasil. Nós temos a questão da educação, da saúde, segurança pública, desenvolvimento econômico, mas a corrupção ela afeta a eficiência da própria administração pública no enfrentamento dessas questões. E nós precisamos realmente de lideranças com um discurso mais consistente contra esse quadro de corrupção sistêmica. Dito isso, o que eu vejo no Brasil, apesar de todo esse quadro de corrupção revelado, as iniciativas por parte dos demais poderes são muito tímidas, ou quase inexistentes. O que mais se ouve não se vai interferir no trabalho da justiça, ou a Lava Jato é sagrada, mas isso não corresponde a atos. Então, se pode melhorar a legislação processual penal, se pode diminuir oportunidades de prática de corrupção, se vê aí cargos de comissão inúmeros existentes nos vários âmbitos da administração pública que muitas vezes são utilizados como uma espécie de barganha política. Se pode diminuir isso, se pode se pensar em maior transparência. Então tem uma série de coisas que poderiam ser feito, mas o que existe, e com todo respeito, é quase uma inércia. Eu até não entendo muito bem o que aconteceu. Eu lembro que eu estive na Câmara dos Deputados ano passado, salvo engano em setembro ou agosto, e fui recebido com entusiasmo. Já não era o parlamentar preso e condenado.
E me foi dito na ocasião que havia um entusiasmo em relação àquele projeto do Ministério Público, das 10 medidas, e havia uma intenção de aprová-lo até no Dia Internacional da Corrupção. E claro, pessoas podem ter divergências em relação ao conteúdo do projeto, tudo bem, mas faz parte do parlamento discuti-lo e aprovar o que entender correto e o que não entender correto, mas quase nada foi aprovado. Eu não sei o que aconteceu, de repente num mês mudou e mudou o ambiente. Eu sinceramente tenho dificuldades de visualizar o motivo. Mas eu tenho expectativa, eu prefiro sempre esperar o melhor das pessoas. E existem, nós não podemos aí vilanizar a classe política, né? Existem muitos bons políticos, parlamentares inclusive. Agora é importante que essas pessoas predominem, né? E que elas tenham presente a necessidade de que as instituições também sejam responsivas. Quem mais fez até agora, em matéria de reformas gerais, foi o Supremo Tribunal Federal. O que é algo assim que leva a certa perplexidade, porque era para ser a instituição menos responsiva à opinião pública. Não que isso envolva uma crítica ao Supremo. Não, o Supremo fez muito bem. O que o Supremo fez? Em 2015, decidiu em ação direta de inconstitucionalidade. Olha, a legislação eleitoral que permite doações quase que restritas de empresas para as eleições é inconstitucional, porque leva aquilo que eles chamam de state capture, né? Captura do Estado por interesses privados. E realmente havia situações ali perturbadoras de empresas que doavam para todos os candidatos, que é algo assim totalmente absurdo, né? Ou empresas que doavam milhões e milhões e milhões. Então o Supremo, a meu ver, acertadamente entendeu aquilo inconstitucional, até que viesse uma regulação mais apropriada. Até acho que pode ser reinstituído, em que pese haja grande discordância a respeito, essas discordâncias, acho que até pode ser restituída a contribuição privada das empresas, desde que com regras estritas. Valores que não podem ser milionários e tem que ter doações com certo perfil político-partidário. Não se pode votar para a oposição e para a situação, por exemplo, né? Ou para candidatos concorrentes. Isso me parece um absurdo. E a outra decisão, desculpe, me estendi um pouco na resposta, e a outra decisão que foi fundamental... Tá, estamos muito bem de tempo, fique à vontade. E a outra decisão que foi fundamental foi uma decisão que foi liderada pelo ministro Teori Zavascki, né, no começo de 2016, que passou a entender o Supremo Tribunal Federal, revertendo um anterior precedente, de que após a condenação em segunda instância por uma corte de apelação, pode-se executar a pena. Aí tem aqueles variados críticos, não, isso não viola a presunção de inocência? Olha, argumentos, isso, os estudantes de direito aqui, de várias idades existem, tanto formados como não, sabem que direito é argumentação. E existem argumentos, e às vezes bons argumentos para todos os lados, certo? Fato é, porém, que a presunção de inocência, ela é vinculada principalmente à questão da prova. Para condenar alguém, você precisa ter uma prova categórica, acima de qualquer dúvida razoável. Se você tem essa prova, a presunção de inocência pode ser, vamos dizer assim, não é que ela é quebrada, ela não tem mais lugar, porque está provada a responsabilidade. Esses precedentes não têm nada a ver com a presunção de inocência no aspecto probatório, certo? Então ela está preservada no máximo no aspecto probatório. Ela tem uma outra dimensão, no sentido que ela também é um escudo contra uma punição prematura. E aí no mundo inteiro ela é entendida, olha, prisão preventiva excepcional antes do julgamento. Mas não se tem universalmente considerado como a prisão, que essa prisão excepcional deve ser até o último julgamento, certo? Nos Estados Unidos e na França, para ficar em dois exemplos, e eu sempre reitero esse exemplo, são dos dois lados do Atlântico, não só por isso, mas são dois
países representativos de duas importantes tradições jurídicas, a anglo-saxã e a do direito continental europeu. Tanto na França como nos Estados Unidos, a prisão, em regra, segue o primeiro julgamento, independentemente dos recursos. E não é mais prisão preventiva, né? Claro que se pode atribuir efeito excepcional, suspensivo ao recurso, também nesses países. Mas a regra é a prisão a partir de então. Se nesses dois países, que são berços históricos dos direitos humanos, não se tem presente que isso viola a presunção de inocência, por que aqui no Brasil nós temos que esperar o trânsito em julgado? E é muito bonito falar no trânsito em julgado quando não há mais possibilidade de recurso, mas a realidade é que morosidade processual, prodigalidade e generosidade de recursos fazem com que esses processos nunca cheguem ao fim, salvo com declaração de prescrição. Ah, agora não pode mais punir porque passou o tempo em que era possível punir. E justiça para daqui a 10 anos, 15 anos, não é justiça, é um arremedo de justiça. Então esse foi um precedente fundamental. E quanto a isso, né, com todo respeito, não pode haver retrocesso, né? Não pode haver retrocesso. Se diz aí... Tem algumas afirmações no sentido de uma possibilidade de revisão desse precedente. Com todo respeito, eu espero que isso não aconteça. Nós temos aí excelentes ministros do Supremo Tribunal Federal e ministros que têm a sensibilidade para o quadro de corrupção que foi verificado e sabem como impunidade e corrupção sistêmica caminham juntas e da necessidade de se ter menos impunidade. E foi, além disso, foi o grande legado jurisprudencial do ministro Teori Zavascki, né? Seria realmente inimaginável, com todo respeito a quem tem o entendimento contrário, e eu sei que tem boas pessoas que têm o entendimento contrário, mas seria uma pena que isso realmente fosse alterado. Em nome dos bons apelos, às vezes acobertam razões outras, né? É claro que se quer garantismo penal e etc., mas me parece que a resposta à vítima é um elemento fundamental de permanência na sociedade, né? Sem assim não há ordem. Eu, então, lhe coloco à vontade para considerações finais. Olha, até acho que já falei demais, e eu estou ansioso para ver o delegado Márcio Anselmo, que, como disse, um fantástico delegado. Mais uma vez, só agradecer a gentileza desse convite e desejar aqui a todos os presentes que tenham um bom dia. Espero que tenham gostado da palestra. Se não gostaram, pedir o dinheiro de volta aqui para eles, que eles disseram que garantem. Senhores, vamos entregar aqui a homenagem e todos nós e pessoalmente nós agradecemos em nome da Comissão Científica, em nome de todos. Senhores, por gentileza, em nome da sociedade brasileira, que eu não sou preposto para dela falar, mas sou membro, um integrante, um cidadão, desses conceitos que o senhor traz, daquilo que é mais precioso, que é que as pessoas se sintam entes sociais, que se sintam parte de uma sociedade que tem de funcionar, que ela tem de ser justa. Então, a nossa homenagem à vossa participação. Eu gostaria de convidar a Sua Excelência, o Dr. Sérgio Moro, a permanecer no painel, presidindo o painel do Dr. Márcio Anselmo, que vem em seguida. Muito obrigado.